Saúde a todos, que a paz de Cristo, que a mesa habite nos corações, não sou de maternamente, amém? Bom, irmãos, hoje eu vou falar sobre o que aconteceu nesses dias, né? Houve um grande evento da Igreja Adventista para distribuir o grande conflito. O que está acontecendo? Muitos estão dizendo que estamos vivendo no alto clamor, né? E eu vou falar um pouco sobre este assunto para vocês entenderem o que está acontecendo. Irmãos, como nós sabemos, a Igreja Adventista ela está sendo liderada pelos jesuítas. Eles se infiltraram na igreja, né? E eles estão liderando a igreja. E eles tão pouco eles querem que esses livros do grande conflito cheguem ao conhecimento das pessoas. E o que está acontecendo? É muito simples, irmãos, eu vou explicar. Nós sabemos que em 2015 a liderança adventista ela anulou o Espírito de Profecia na Associação Geral. Ela diz que o Espírito de Profecia é um livro como qualquer outro da igreja, como qualquer livro que esses pastores de hoje fazem. Nós sabemos que isso não é verdade. O Espírito de Profecia, irmãos, ele foi escrito pelo Espírito Santo. Deus usou a sua serva Ellen White, mas foi o Espírito Santo que mandou ele escrever o que ele escreveu. Foi por meio de visões, sonhos e ensinamentos que ela fez esses livros. Não foi dela própria, né? E a Associação Geral anulou o Espírito de Profecia como se fosse dizendo que não era um livro inspirado por Deus, mas sim um livro como se fosse qualquer um desses de hoje, né? Então, irmãos, essa aí tá na cara que eles não querem que o grande conflito seja visto pelo povo. Mas eu vou explicar para vocês o que está acontecendo. Olha, aqui está o livro, o grande conflito que eles estão distribuindo, né? Este livro aqui, ele não tem nem a metade do grande conflito original. Esse aqui é o original. O original tem 719 páginas. Esse aqui só tem 200 e poucas páginas, né? Então, além do livro não estar todo, eles ainda pegaram ainda e mudaram as frases para dar um outro sentido. E esse livro aqui, irmãos, vou dizer uma coisa para vocês. É pecado o cristão distribuir esse livro, porque ele está tirando o conteúdo verdadeiro que está no verdadeiro livro da irmã White. Ele está mudando as frases, ele dá um outro entendimento. Eu digo porque nós pesquisamos o livro do começo ao fim e ele não está de acordo com o que a irmã White escreveu, né? Sim, mas qual é a intenção da igreja de distribuir esse livro? Em primeiro lugar, é fazer o falso autoclamor. Em segundo lugar, irmãos, o que eles querem com esse livro, eu tive um sonho alguns dias atrás, que a Igreja Adventista ia proibir os livros da irmã White. Ia ser proibido até vender, até os comportadores vender, né? Eu sonhei que eu vi os comportadores vendendo os livros, e quando aqueles comportadores saíam, chegava uma multidão de adventistas com a polícia, né, atrás dos comportadores, e dizia, eles foram para ali, e ali a polícia seguia atrás mais os adventistas, perseguindo os comportadores que estavam no livro da irmã White. Então eu compreendi no sonho que os livros tinham sido proibidos, né? Então, se a igreja vai proibir o livro, e como ela pode estar entregando o grande conflito? Não, irmãos, isso tudo é uma tática do jesuíta. Eles entregam esse livro no mundo inteiro para cair em mãos de pessoas, né? Como aconteceu agora aqui no Brasil, né? 8 pastores adventistas entregaram um livro do grande conflito para um sacerdote católico, né? E o sacerdote católico se sentiu ofendido. E diz que esse livro aqui é um livro de acusações. É um livro que não traz coisas boas, só para acusar a religião dos outros, né? Então, com esse tipo de coisa, esse livro vai ser levado aos tribunais da falsa liberdade religiosa. Porque na falsa liberdade religiosa não pode, irmãos, não pode ter folheto ou livro que mexa na religião do outro. Então esse livro, através dessas distribuições, eles vão ser levados aos tribunais. Eles querem acabar com esse livro e não sabem como. Então dessa forma eles conseguem, eles dão para esse tipo de pessoa, para tudo já combinado, para que leve ao livro à justiça, e lá mostra que esse livro fala contra a fé das outras pessoas. Então eles dizem, ó, esse livro não pode circular, ele tem que ser proibido, né? E dessa forma eles vão conseguir proibir
o grande conflito, não só o grande conflito, mas todos os livros da irmã White. Né? Então isso é uma tática do jesuíta, tanto para dizer que está acontecendo um alto clamor, entendeu? Como também para conseguir proibir os livros da irmã White. Né? Eles querem proibir e não sabem como. Então dessa forma eles conseguem, né, fazer com que a Igreja Católica leve o livro ao tribunal, lá decide proibir e eles, né, assim eles conseguem fazer o que eles têm desejo, né? E assim eles não levam a forma. Ninguém vai saber que o livro foi proibido pela Igreja Adventista. Mas de quem é a falsa liberdade religiosa? Quem foi que levou a falsa liberdade religiosa para a ONU em 2003? Foi a Igreja Adventista. Né? Então vai ser proibido pela falsa liberdade religiosa, mas isso vem da Igreja Adventista. Então Deus mostrou que ela vai proibir os livros da irmã White, a Igreja Adventista. Mas só que ela não vai proibir assim de uma forma para as pessoas saberem que é ela, né? Ela vai proibir através das leis da liberdade religiosa. Né? Então, irmãos, é isso que o Satanás está querendo fazer. Irmãos, pensa aqui comigo. Vocês conhecem muito bem os pastores adventistas. A Igreja Adventista anda querendo fazer amizade com todo mundo. Vocês acham que 8 pastores iam entregar um livro para um sacerdote católico sem intenção nenhuma? Só de evangelizar eles? Irmãos, eles não são bobos. Eles sabiam que isso ia ofender. Né? Então, tudo isso é proposital, irmãos. Então, eu vou chamar aqui o meu esposo, Elias Jonan, para que lê alguns textos para vocês. Olá, querido irmão, querida irmã. Quero tratar do que está ocorrendo aí, o alto clamor espúrio, como está profetizado no livro Mensagens Escolhidas, página 410. É profético o que está acontecendo hoje, nos nossos dias, sobre o alto clamor espúrio. Então, para você entender, eu vou ler como está escrito nos livros de L.G. White a esse respeito. Diz assim no livro Primeiros Escritos, página 261. Depois eu leio o livro Mensagens Escolhidas, na página 410. Então vamos lá. Na página 261 do livro Primeiros Escritos, nós temos o seguinte: vi que Deus tem filhos honestos entre os adventistas nominais e as igrejas caídas, e antes que as pragas sejam derramadas, ministros e povo serão chamados a sair dessas igrejas, e alegremente receberão a verdade. Satanás sabe disto, e antes que o alto clamor da terceira mensagem angélica seja ouvido, ele suscitará um excitamento nessas corporações religiosas, a fim de que os que rejeitaram a verdade pensem que Deus está com eles. Ele espera enganar os honestos e levá-los a pensar que Deus ainda está trabalhando pelas igrejas. Mas a luz brilhará e todos os honestos deixarão as igrejas caídas e tomarão posição ao lado dos remanescentes. Então aqui nós vimos que a profecia já apontava que ia haver um excitamento nessas corporações religiosas, antes do verdadeiro alto clamor que vai acontecer no futuro. E o que nós estamos vendo hoje, como nós vimos no mundo pentecostal no início do ano, e agora estamos vendo na IASD, um excitamento distribuindo os livros, o livro Grande Conflito. Então vamos ler aqui na página 410, que diz assim: Deus está despertando uma classe de pessoas para dar o alto clamor da terceira mensagem angélica. O objetivo de Satanás agora é suscitar novas teorias para desviar a mente da verdadeira obra e da genuína mensagem para este tempo. Ele incita as mentes a dar uma falsa interpretação da Escritura, um alto clamor espúrio, para que a mensagem autêntica não tenha seu efeito quando ela vier.
esta é uma das maiores evidências de que o alto clamor logo será ouvido e a terra se iluminará com a glória de Deus. Então, aqui disse que Deus está preparando um povo para dar o alto clamor, que é o verdadeiro. Mas, porém, aqui também está dizendo que Satanás levará as pessoas a dar o alto clamor espúrio, o qual é o falso. Aqui mostra que Satanás desviará a mente das pessoas para fazer uma obra a qual não é a genuína, um alto clamor espúrio. Irmãos, e como será o alto clamor verdadeiro? O alto clamor verdadeiro, a Escritura Sagrada, como o Espírito de profecia declara que será em viva voz. Não é o mensageiro mudo, mas sim o mensageiro vivo, em viva voz, nas praças, nas ruas, dando o aviso em viva voz da mensagem do terceiro anjo. Agora eu quero falar sobre esta obra falsa, este alto clamor espúrio que a IAGD está fazendo, pois com esta distribuição de livro estão dizendo que é o alto clamor, e isto apenas está se cumprindo a profecia do alto clamor espúrio. E também eu quero falar para vocês, vejam este livro Grande Conflito. Este livro Grande Conflito, ele tem somente 287 páginas. E além disso, as suas frases, os seus parágrafos, é tudo trocado do verdadeiro e original, o Grande Conflito de L.G. White, que tem 719 páginas. Aqui, dificilmente tem a metade deste livro. A palavra de Deus declara: nós devemos fazer a obra de Deus com zelo, não pela metade. Este livro sendo distribuído com as frases trocadas, dando outro sentido do conteúdo, não podemos dizer que é o livro de L.G. White. Não é o livro. O livro que L.G. White escreveu é o original, Grande Conflito, com 719 páginas, não o com 287 páginas. E além do mais, os jesuítas, eles são pessoas terríveis que se filtraram dentro da igreja. Deus já revelou para sua serva Deusilene Souza que essa liderança rejeitada da IAS são jesuítas. E quero mostrar para você aqui o que eles fizeram também com a capa do livro. Colocaram uma mensagem subliminares. Aqui, a pirâmide. Presta bem atenção, a pirâmide. E uma luz do céu que diz que está iluminando a pirâmide, bem no topo dela. Irmãos, vamos se acordar e não ser enganado pelo alto clamor espúrio, pelo que os jesuítas estão fazendo. Irmãos, este alto clamor espúrio, o objetivo dele é duas coisas. Uma é tentar enganar os fiéis a pensar que Deus está trabalhando pelas igrejas. E o outro objetivo é trazer ira para os livros de L.G. White, para todos os livros de L.G. White, pois eles, dando este alto clamor espúrio, o que aconteceu? Os pastores de Atermão, de propósito, 8 pastores foram dar este livro para
um sacerdócio católico, um sacerdote católico, já com intenção que este livro seja levado ao tribunal da liberdade religiosa. E quem comanda esta liberdade religiosa, a qual existe no mundo inteiro? Quem foi que levou esta falsa liberdade religiosa para a ONU no ano 2003? Não foi a Adventista? Foi a Adventista do sétimo dia. Deus revelou em sonho para a sua serva que este livro vai ser proibido pela Igreja Adventista do sétimo dia. Irmãos, tudo está proposital. Eles estão contra os livros de Ellen G. White, botaram mensagem subliminar uma pirâmide, tiraram a metade do livro, trocaram a frase e ainda no ano 2015 eles fizeram na Associação Geral para anular o espírito de profecia como livro, igualmente com a Bíblia. Agora o livro Grande Conflito, ele é para a Associação Geral. É como qualquer outro livro, como os livros desses pastores que escrevem de si, não de Deus. Então nós devemos entender o que está acontecendo. Eles não estão interessados que as pessoas leiam este livro. Eles estão interessados em enganar as pessoas, para que as pessoas pensem que está acontecendo o alto clamor. E na verdade está acontecendo o alto clamor espúrio. E também eles estão interessados a fazer com que os livros de Ellen G. White sejam proibidos pela falsa liberdade religiosa. E assim as pessoas pensam que não foram eles que proibiram o livro. Mas, irmãos, acorda, 8 pastores foram dar o livro para o sacerdote católico. Tiraram foto. Porventura, esses pastores não são pessoas estudadas que sabem que isso ia provocar? Sabia, só que eles querem que aconteça esta provocação para que os livros de Ellen G. White sejam anulados de vez. Como os irmãos viram aí, né? A irmã White falou o que ia acontecer, né? Que antes que acontecesse o alto clamor, né, Satanás ia colocar uma citação nessas igrejas para que as pessoas pensassem que Deus estava trabalhando com essas igrejas ainda. Isso está acontecendo hoje, irmãos. Também no final desse vídeo eu vou deixar um vídeo para vocês verem, né? O irmão falando sobre essa questão que está com o alto clamor, né? Até o presidente mundial foi distribuir os livros também, que nem que está acontecendo com o alto clamor. Junte-se à campanha para distribuir milhões de cópias do Grande Conflito de Ellen G. White para pessoas dentro e ao redor de suas comunidades. Entre em contato com sua igreja local para obter mais informações. Amém. Aqui está o apelo. Nós vimos o nosso próprio presidente da Igreja Adventista do Sétimo Dia a nível mundial, dando o seu exemplo, indo de porta em porta, oferecendo o livro Grande Conflito. Nós vemos pastores a nível mundial fazendo esse trabalho, anciãos. Queridos irmãos, envolvimento total. Esse é o nosso momento, em nome de Jesus. Diz aqui o livro do Apocalipse, capítulo 18, verso 1. Vi outro anjo, e a terra se iluminou com a sua glória. Enquanto a igreja se uniu com o espiritismo, se uniu com tudo que não presta, todo tipo de imundície, bruxaria, homossexual, tudo que não presta. Enquanto a igreja se uniu com esse povo, agora vão distribuir o Grande Conflito para que seguem as pessoas, porque as pessoas pensam que a igreja está com o poder de Deus. Mas isso aí é engano. Pelos seus frutos os conhecereis. Então, era isso que nós queríamos deixar, esse aviso para vocês. Que Deus possa nos abençoar e abrir nossos olhos para que nós não sejamos enganados. Como Deus disse em sua palavra, que Dan seria serpente junto ao caminho, uma víbora junto à vereda, que morde os talões dos cavalos e faz cair o seu cavaleiro por detrás. Para a tribo de Dan, o inimigo não consegue enganar, porque Deus prometeu que ele seria como uma serpente que mordia os talões dos cavalos e fazia cair o seu cavaleiro por detrás. Então, que Deus possa nos abençoar, nós somos maternalmente. Amém.